Louvado seja o nome do Senhor Jesus, meus queridos. Olha só, vamos estar fazendo então um breve comentário sobre 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 12. Né? Diz assim: Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito. Mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Embora seja curto, quero poder compartilhar com você nesse dia, né? O apóstolo Paulo, então, neste momento, ele volta a falar em relação aos coríntios os motivos pelos quais ele já tinha dito para eles, né? Eu não fui ter convosco porque eu não quero ir convosco com severidade. Então eu resolvi escrever a carta e na verdade, escrevendo a carta, na minha perspectiva, tinha o objetivo de provar a obediência de vocês, esperando que vocês pudessem ser obedientes e diretivos nas coisas que precisavam ser corrigidas como igreja. E ele diz o seguinte: embora os coríntios estavam questionando então se o apóstolo planejava uma coisa e mudava de ideia, e isso pudesse, como já falamos nos outros estudos, se ele é inconstante no que diz respeito ao que ele fala, ele diz que vai fazer uma coisa e depois faz outra. Então, quem sabe, será ele realmente pode ser um apóstolo de Cristo? Será que podemos confiar no ensino dele? Nós já falamos sobre essas coisas antes, nas argumentações possíveis, mas aqui o apóstolo Paulo traz um contexto novo. Ele mostra, então, que ele estava esperando Tito trazer uma resposta do resultado da carta. Então, o apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele está na cidade de Éfeso, ao qual ficou 2 anos. Ele foi procurado por uma comitiva, ou recebeu notícias de uma comitiva que veio de Corinto. Ele manda a carta para Corinto. E ele tem, desde que ele mandou a carta, sabendo que a carta tinha algumas ordenanças, alguma clareza de doutrina, alguma firmeza, ele tem um coração aflito em relação à resposta da carta. Não é como o telefone que a gente liga, assim, olha, foi tudo bem, maravilhoso, eles receberam. Não, o apóstolo mandou a carta e ele esperava receber de Tito uma resposta. Bom, e como essa resposta parece que em princípio ele vai a Troade para poder receber ali, dentro de um combinado, que Tito chegaria a Troade dando a ele uma resposta. Mas como ele não acha Tito em Troade, sabe o que ele está dizendo aqui? E ele está dizendo isso para os coríntios, que o espírito dele, na verdade, não teve descanso. Então vamos convir. Nós estamos falando de um homem normal, de um homem que se angustiou, ficou angustiado, só que ele faz uma revelação aqui para envergonhar os coríntios. Vocês estão dizendo que eu mudo de ideia, que o meu falar é sim e depois não? Na verdade, vocês sabem que a minha visita para pregar o evangelho da parte de Deus foi um sim, sim, para com todas as promessas que há em Cristo. Mas aqui ele vai dizer uma coisa terrível para os coríntios, para envergonhar eles. Ele vai dizer o seguinte: olha, coríntios, quando eu cheguei em Troade, uma grande porta se me abriu para pregar o evangelho. Só que como eu não encontrei Tito ali, ainda que tivesse sido me aberto uma porta para pregar o evangelho, eu estava angustiado para saber o resultado do que tinha acontecido com vocês, porque na minha segunda viagem missionária eu dediquei um ano e meio trabalhando na igreja. E eu mandei aquela carta e eu estava querendo saber o resultado. E eu fiquei tão angustiado, mas me abriu uma porta para pregar o evangelho. Então, despedindo-me deles, meus queridos, olha só o que aconteceu para a vergonha dos coríntios.
porque vocês estavam errados em algumas coisas e eu mandei aquela carta, eu fiquei tão angustiado, embora o Senhor tinha me aberto a porta para pregar o Evangelho. Eu não consegui ficar em Troade e eu fui para Macedônia para poder encontrar Tito, ver se eu encontrava Tito na Macedônia. Então, sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Vocês disseram isso de mim, mas eu vou dizer uma coisa. Eu deixei de pregar o evangelho para outros porque eu fiquei angustiado porque não encontrei Tito e nem encontrando Tito, eu não encontrei a resposta de como vocês tinham reagido a essa carta. A carta que eu tinha mandado, que é a carta de 1 Coríntios. Meus queridos, ele deixou de pregar. Ó Coríntios, eu deixei de pregar as boas novas como preguei para vocês, para pessoas cujo Senhor me abriu uma porta, porque eu não tive descanso. Bom, aqui nós falamos do pastor Paulo. Ele, como um ser humano comum, ele se entristecia, ele chorava, ele se angustiava, ele se preocupava. E, na verdade, é interessante que ele deixou, então, uma porta que o Senhor tinha aberto. Ele não conseguiu ficar ali, porque ele estava aflito de espírito. E ele vai, então, para Macedônia para encontrar, na tentativa de encontrar Tito, para saber notícias, para ver se os coríntios tinham sido receptivos com a primeira carta que ele tinha mandado. Bom, já falamos bastante disso, podemos fechar, então, essa meditação dizendo o seguinte: isso hoje também pode ser algo que acontece. Observe que, às vezes, quem sabe, eu sou um pastor e tem muitos pastores, e quem sabe agora, nesse momento onde nós estamos passando, né, nessa época, agora com toda essa situação de isolamentos e perigos, né, de se contaminar e coisas e tais, o que nós podemos ver? Quem sabe, às vezes, não o pecado ou o erro, mas as pessoas não sabem que às vezes, por mais até que não se vê e se faça alguns julgamentos sobre os pastores, é verdade que tem pastores que não cuidam das ovelhas, que não se preocupam, mas há os que se preocupam, né? E uma vez eu ouvi um pastor mais velho falar assim, que a ovelha sempre tem razão. Amém, a ovelha sempre tem razão, porque a ovelha ela está na posição mais fraca. E o pastor já é mais crescido, então ele tem que levar a carga. Mas o apóstolo Paulo aqui, dizendo aos coríntios assim, olha, pelo excesso de preocupação que eu fiquei com vocês, eu deixei de pregar o evangelho para outros. Então eu tirei de outros para dar para vocês. Também, meus queridos, com todo o amor aqui, com todo o respeito, quero dizer isso, né? Quando algumas ovelhas dão muito trabalho ou passam o tempo e elas não crescem, é verdade que é possível que o pastorado ele fique muito em torno, né, das preocupações, das exigências, das cobranças das ovelhas. E é possível que o ministério perca até a visão evangelística daquilo que pode seguir para frente, atendendo outros e socorrendo os outros. Bom, que o Senhor nos conceda a graça de podermos, ouvindo isso, podermos aplicar o nosso coração. A verdade é que o apóstolo Paulo, ele falou essas coisas que, de certa forma, ainda eram, não uma justificativa, mas uma clarificação da preocupação que ele tinha com os coríntios, desde que ficou sabendo das coisas que não estavam bem, enviando a carta, esperando o mensageiro com a resposta, a aflição do seu coração em relação às dificuldades que ele esperava que eles tivessem resolvido. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.